O olhar da Miranda sobre demissexualidade, o verdadeiro poder da humanidade, é o tema da live class de hoje. Eu, se fosse você, já pegava papel e caneta, porque vai ser uma verdadeira aula. Uma aula prática em que eu não vou ficar me atendo só ao que o Google fala a respeito disso e aos conceitos da demissexualidade que você poderia pesquisar em segundos. Não, eu vou falar o olhar da Miranda sobre isso. Então a gente vai começar assim, dividindo essa live em uma série de partes. São 7 capítulos que a gente vai fazer. O primeiro, sim, eu vou comentar um pouquinho a respeito do que o Google diz da demissexualidade, mas a segunda parte já vai para o olhar da Miranda sobre demissexualidade e eu vou provar para você que somos todos demissexuais usando a teoria do cérebro trino. Vai ser fantástico. A terceira parte é qual o objetivo dos relacionamentos humanos. A quarta parte é uma pergunta feita por uma seguidora nossa que ela perguntou: mas Miranda, existe homem demissexual ou é só uma desculpa de merda de um Dom Juan para dizer que ele se conecta com a mulher com a qual ele quer ficar? 5, a quinta parte, porque a responsabilidade é sua, mulher. A sexta parte, como praticar o poder da demissexualidade, como colocar em prática esse poder. E a sétima parte a gente vai finalizar com algumas perguntas feitas pelas minhas jeans, as minhas seguidoras que contribuem muito para os conteúdos que eu crio por aqui. Quero dar boas-vindas a elas, inclusive, que estão por aqui. Bom dia, sejam bem-vindas. A live class de hoje vai ter uma série de conteúdos inteligentes e interessantes para você aprender muito e colocar em prática o seu olhar a respeito disso. Isso aí, presta atenção porque hoje vai estar fantástico. Essa primeira parte da live class, o olhar da Miranda sobre demissexualidade, começa numa conceituação básica do Google. E segundo o Google, a demissexualidade é isso aqui, ouve só, que eu coloquei na minha colinha aqui. É uma atração sexual sentida somente depois da conexão do vínculo emocional, afetivo ou intelectual. Apesar de existir uma divisão entre demissexualidade, ser demissexual, e a sapiosexualidade, ser sapiosexual, que é a atração pela inteligência, por conversas profundas que a gente vai falar já já, o Google coloca ambos nesse sentido, tá? Ele diferencia, mas ao mesmo tempo fala do vínculo afetivo, emocional e intelectual, que a meu ver seria mais para a parte da sapiosexualidade. Segundo o Google também, a demissexualidade não permite sexo casual. Pessoas demissexuais que se importam com a conexão real, essas pessoas, elas não têm sexo casual. Depois que não é uma opção moral, não é algo que você evolua conforme você vai entendendo a sua moralidade, segundo o Google, é algo que é como a pessoa funciona, faz parte dela e ela é assim. E por último, o Google diz que é uma zona cinzenta entre a assexualidade, zero sexo, aquela pessoa que não sente necessidade alguma, não tem atração, e para ela tá tudo bem, que inclusive agora tá chegando cada vez mais pessoas a essa conclusão, ou a alossexualidade. O alossexual é aquela pessoa que sente atração sexual com frequência. E aqui tem uma parte interessante. O Google mesmo, olha como tem contradição, né? O Google mesmo diz que não é uma opção moral, que é algo que a pessoa já funciona assim. Mas ao mesmo tempo ele fala da parte assexual, dessa chegada à conclusão de que o sexo é irrelevante na vida. Então, afinal, é algo que vem conosco? É uma opção moral? É algo que eu consigo construir? Qual que é a sua visão? Vai pensando aí, porque já você vai construir isso junto comigo. E essa primeira parte de dizer que o Google fala assim, é super importante, porque quando a gente entende como é o conceito vindo do externo, a gente consegue construir o nosso conceito. Inclusive, construa o seu independentemente daquilo que eu diga, ou aliás, por conta do que eu falo, você ter mais capacidade de perceber o que o Google diz, do que as outras pessoas falam e construir o seu olhar a respeito do assunto. E essa segunda parte da live class de hoje, o olhar da Miranda sobre demissexualidade, o verdadeiro poder da raça humana, é o meu olhar, o que eu penso a respeito disso. E é claro que eu ia usar a teoria do cérebro trino. Eu acredito que nós somos todos sapiosexuais, só que a gente não está conseguindo usar direito o maior poder da nossa raça, que é as nossas emoções. É nelas que mora o maior poder que temos, porque é elas que nos fazem humanos de verdade. Veja, a teoria do cérebro trino divide o cérebro em 3 partes. A primeira delas é o instinto. Nós já nascemos com esse cérebro desenvolvido, ou seja, o bebezinho ele já nasce com isso desenvolvido.
Esse cérebro instintivo, que já nasce pronto em nós, ele tem um tipo de emoção primária. Ele tem, sim, uma responsabilidade emocional, mas é de emoções primárias, aquelas emoções mais básicas de sobrevivência. O medo, muitas vezes a raiva, que te faz tomar algumas atitudes, ainda que ela esteja também numa zona cinzenta entre emoções primárias e emoções secundárias e emoções mais sofisticadas. Mas principalmente eu vou usar o exemplo do medo. O medo é uma emoção muito sofisticada, mas absolutamente primária ao mesmo tempo. Então, o medo já nasce no bebezinho. Esse é o cérebro instintivo. Esse cérebro está presente em todos os animais e ele é mais responsável pela alossexualidade, por aquela pessoa que tem atração sexual mais evidente. Por quê? Porque esse cérebro, dado que ele é primário, instintivo, o que ele preza é a sobrevivência. O instinto é para manter a sobrevivência, certo? Então, esse cérebro vai fazer de tudo para que a sobrevivência aconteça. E a sexualidade nos animais todos é para quê? Para aumentar a raça, para manter a sobrevivência da raça. Então, o cérebro primário, segundo a teoria do cérebro trino, é para manter a sobrevivência e, portanto, pela alossexualidade. Quanto mais atração eu tiver, mais filhos eu vou fazer e mais a minha raça estará protegida. Depois disso vem o cérebro. Na verdade, eu vou trocar um pouquinho a ordem. Seria o cérebro emocional, que se desenvolve ao longo da vida, mas eu quero falar do cérebro racional, antes de falar das emoções, porque são elas que vão fazer o link com as próximas partes. O cérebro racional, pela teoria do cérebro trino, é composto por 7% do nosso cérebro apenas. Só 7% de toda essa massa cinzenta, maravilhosa, pensante, super inteligente e que ao mesmo tempo é tão burra, é da razão. Por isso que eu falo tanto que nós não somos pessoas racionais. Nós somos pessoas emocionais, porque o nosso cérebro só tem 7% voltado para a razão. E essa razão se desenvolveu para um ser que precisava colocar em palavras o que sentia, porque a nossa raça se desenvolveu para sociedades. Então eu precisava dessa comunicação. Eu precisava falar aquilo que eu sentia. Para isso, o cérebro racional começou a aparecer. Depois, com toda a evolução humana, é que se voltou mais para as ciências, para as coisas que a gente conhece hoje como tecnologia e matemáticas e física e química e tudo que a gente explora com a nossa maquininha pensante. Mas ela começou lá pelo instinto, tem as emoções que eu já vou falar, e essa razão, ela é composta no ser humano e não existe da mesma forma nos outros animais. Então, por isso que a gente tem essa ideia de que somos racionais, que é o que nos diferencia dos outros animais. Mas o que nos diferencia não é a razão que a gente conhece, que sequer é voltada para as matemáticas, para as físicas, para as químicas e tudo mais. É porque nós somos os únicos animais que têm um tipo de comunicação verbal bem desenvolvida. Ela não é tão mais desenvolvida que outros animais, mas ela é bem desenvolvida. Eu consigo comunicar exatamente, ou deveria, ou tenho aparato para uma comunicação desenvolvida, de comunicar tudo aquilo que eu gostaria de comunicar, que não é o que a gente faz, porque senão não teria tanta confusão, certo? A gente fala uma coisa, o outro entende outra coisa, e não era bem aquilo, e lá vem a dita cuja confusão. Por quê? Porque apesar de termos esse 7% que se desenvolveu só para colocar em palavras aquilo que a gente sente, nós não somos capazes de colocar em palavras o que sentimos. Nós não temos essa capacidade. Nós temos uma dificuldade imensa em entender o que a gente sente, racionalizar o que a gente sente e então verbalizar o que é sentido. E tem uma diferença imensa entre aquilo que eu sinto daquilo que eu falo que eu estou sentindo. E essa é a confusão. Ou seja, temos 7% de razão, mas não usamos esses 7%. Esse cérebro racional, ele não está presente dessa forma, então, em outros animais. Mas, vou deixar essa parte para depois. Esse cérebro racional, ele desenvolve a sapiosexualidade, que é a atração pela inteligência, pela cognição, por pessoas que desenvolvem conversas mais profundas, que conseguem alimentar conversas mais profundas. Eu falei agora da alossexualidade, a pessoa mais instintiva, e que o cérebro está voltado para a reprodução, para a sobrevivência. E agora, para a razão, que é o cérebro da parte que se atrai mais por conversas profundas. Qual você faz parte, hein? Você é alossexual, sente atração por muitas pessoas, ou você é mais racional, entre aspas, claro, e sente atração por conversas profundas, por desenvolver as filosofias e tudo mais? Deixa eu ver se eu falei tudo da minha colinha aqui da parte da razão, para não faltar nada.
Falei tudo. Então vamos falar do cérebro emocional, que é o principal do ser humano. É o mais desenvolvido ao longo da vida. Ele não nasce totalmente pronto. Ele vai se desenvolvendo ao longo da vida e por isso que é importante a gente desenvolver a inteligência emocional. Porque dado que ele não nasce pronto e o cérebro que nasce pronto é o instintivo, aquele bebezinho ele é muito instintivo. Então quando uma criança chora e o pai briga, e o pai diz você tem que se controlar, isso é impossível. Porque aquela criança não tem, ela está começando a desenvolver as emoções para entender aquelas emoções. Aliás, caro adulto que se acha racional, se você não tem capacidade de entender as suas próprias emoções para colocar isso em palavras, como exigir de uma criança? Todas as vezes que eu vejo um pai ou uma mãe com uma criança pequena, aquela criança está totalmente descontrolada e o pai ou a mãe acabam se descontrolando também, eu fico pensando, gente, quanta falta de competência para si. É claro que ser pai e mãe não tem manual e deve ser muito difícil. Eu não sou, nunca serei e tô bem resolvida em relação a isso. Mas deve ser muito difícil. Só que ainda assim, hoje em dia, meu pai, minha mãe, os pais deles, os nossos ancestrais, até tudo bem que não se falava em inteligência emocional. Não tinha acesso à informação como temos hoje. Mas os pais de hoje, hein, é inadmissível um comportamento descontrolado para uma pessoa que tem a audácia de ser pai ou mãe. Porque hoje a gente tem a informação em 2 segundos. Cursos disponíveis e gratuitos o tempo todo sobre absolutamente tudo. Então a gente tem tudo nas nossas mãos. Seria só querer. Mas o ser humano, desprezível como é, não vai atrás, certo? Então esse cérebro emocional ele se desenvolve ao longo da vida. O que também é importante para você não colocar a culpa das suas emoções e da sua vida nos seus pais. Porque aquilo que aconteceu lá na infância, você já tem capacidade suficiente para entender isso, para trabalhar isso, para desenvolver a sua inteligência emocional de uma forma diferente. Ah, mas o meu pai me batia, mas a minha mãe fazia isso, mas não sei o quê. Por isso eu sou assim. Não, você é assim porque você está apegado ao passado. Quantos anos você tem? Quanto de tempo você já teve para desenvolver a sua inteligência emocional? Portanto, desenvolva a sua inteligência emocional. Isso é imprescindível para que nós possamos evoluir enquanto raça humana. E aqui um adendo, né? Leia o livro Seja um Assunto que Você Domina, que tem quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora. Um termo que eu chamo para mostrar para você o quanto você pode ser sedutora no sentido não do Dom Juan de merda, tá? Não de uma pessoa que seduz para manipular, mas de uma pessoa que é tão encantadora e tem tanta coisa para dividir que encanta os outros. Vamos ver aqui, extremamente racional, olha só. Neste caso, como estou entendendo você? Eu estou sendo ou você está se entendendo como racional? Esse cérebro emocional desenvolvido ao longo da vida, ele é responsável por emoções mais sofisticadas. Então, aquele medo para manter a sobrevivência, ou seja, o medo de morrer, ele continua sendo um dos maiores medos, um dos maiores sentimentos do ser humano, porque as emoções instintivas, elas são muito fortes. Dado que é para manter a sobrevivência e o nosso cérebrozinho, tudo que ele quer é manter a sobrevivência. Tudo que ele vai fazer é para manter a sobrevivência. Seja isso positivo para nós e muitas vezes não tanto. Mas essas emoções do medo, que é o medo de morrer e querer manter a vida, ele vai se sofisticando. O medo de ser mal falada, o medo de ser julgada, o medo de não ser compreendida, são emoções mais sofisticadas. E o ser humano é tão curioso que essas emoções, ao invés de se desenvolverem de forma muito positiva, elas começaram a se desenvolver e a se multiplicar de uma forma não tão positiva para nós. A ansiedade, a frustração, as dificuldades, a raiva, a ira e todas essas nuances emocionais que fazem com que sejamos humanos. E por que eu digo que nas emoções está o nosso maior poder? Porque a partir do momento em que a gente tem inteligência emocional de verdade, que a gente desenvolve a nossa inteligência emocional, a gente começa a se compreender e a ser mais condescendente com as falhas que nós temos, ao mesmo tempo que nós buscamos evolução. Então não é ser condescendente com as falhas que eu tenho e dizer, nasci assim, vou morrer assim, num complexo de Gabriela. Não, é você nascer assim, você entender que você nasceu assim, não culpar o seu passado, não ficar gerando expectativa pelo futuro e estar no momento presente. O momento presente é outro conceito do Seja um Assunto que Você Domina. É estar tão neste momento, no aqui e agora, que eu consigo compreender as emoções de agora. Porque as emoções, elas são registradas na nossa mente de uma forma diferente e principalmente no nosso corpo. Porque a gente acha que as emoções estão aqui, né? Eu penso sobre elas, então eu sou as emoções. E não é assim que a coisa funciona.
As nossas emoções, elas estão registradas no nosso corpo. Elas são só registros químicos daquilo que você já sentiu. E como o seu cérebro, dentro da neurociência, começa a preferenciar caminhos neurais, caminhos dos neurônios que disparam as mesmas sensações, quanto mais você sentir aquela emoção, mais fortalecido o seu cérebro vai estar para sentir aquela emoção. E aí a gente fica viciado. É aquela pessoa que é baseada na raiva, no medo, na ansiedade. É aquela pessoa que qualquer mínimo gatilho dispara sempre a mesma emoção. Porque ela não tem uma inteligência emocional suficiente para ter aproveitamento dessas emoções todas. Então ela vai focando sempre na mesma emoção. E esse foco sempre na mesma emoção perde essas nuances, e é nessas nuances que está o nosso poder. Porque a partir do momento em que eu tenho inteligência emocional a ponto de colocar em palavras aquilo que eu sinto de uma forma poderosa, não só isso melhora os meus relacionamentos, não só isso aumenta o meu autoconhecimento, como isso traz a neuroplasticidade, que é o maior poder do cérebro. É você ter a capacidade de pensar em caminhos diferentes. É você olhar para uma situação e você conseguir encontrar tantas soluções para aquilo que você acaba escolhendo as melhores, e isso aumenta o seu poder pessoal. Então, se você é uma pessoa que dispara sempre a ansiedade, qualquer mínima situação dispara a ansiedade em você, você vai olhar para qualquer situação e a primeira resposta vai ser uma resposta ansiosa. Você não vai conseguir ter clareza emocional e clareza de pensamento, porque só 7% de você é racional. O resto todo é emoção. Seja pela parte instintiva, mais de sobrevivência, seja pela parte emocional especificamente, que nos diferencia dos demais animais, que são as emoções mais sofisticadas. Essas emoções mais sofisticadas, elas estão presentes em alguns animais, sim. Por isso que não é exatamente a nossa razão que nos diferencia dos demais animais, e sim as nossas emoções sofisticadas. E pasme, essas emoções, não todas, mas algumas estão presentes em golfinhos e em porcos. Ou seja, nós não somos assim tão diferentes, tão superiores quanto imaginamos, certo? E aqui eu coloquei algumas emoções sofisticadas que pode estar presente em outros animais, como golfinhos e porcos, como eu disse, que é a empatia, o luto e laços sociais. Ou seja, por incrível que pareça, os golfinhos, eles conseguem se colocar no lugar do outro. E talvez até os porcos, inclusive, olha só. Então, quando você xinga alguém de porco, cuidado. Talvez não seja tão diferente assim da raça humana. Eles têm um processo de luto parecido com o do ser humano. E eles criam laços sociais parecidos com os nossos também. Essa riqueza emocional, esse desenvolvimento poderoso do cérebro humano ao longo da vida, baseado nas emoções, que é o nosso poder, é o que faz com que a gente consiga unir o cérebro instintivo, emocional, mas de emoções primárias, com o cérebro racional, que existe apenas para colocar em palavras as nossas emoções, que a gente tem evoluído para algumas áreas mais intelectuais, com o cérebro emocional, aqui no meio. Então, esse cérebro emocional é o grande link entre os demais cérebros. E quando eu junto tudo isso, surge a demissexualidade, que são pessoas que, exatamente por se autoconhecer e entender as próprias emoções, elas buscam a conexão no outro. E elas só conseguem sentir atração, dado que elas estão num patamar de inteligência emocional mais elevado, só conseguem sentir atração por pessoas que também geram conexão com elas. Essa é a demissexualidade. Junta um pouquinho com aquele conceito lá do Google, com o conceito de agora, mas desenvolvido pela teoria do cérebro trino que eu falei pra você. Então, quando você une instinto, que é puramente sexual, que são de emoções mais primárias, que é para procriar e manter a raça, com a parte da sofisticação, a sofisticação emocional e a inteligência, isso mostra que nós somos todos demissexuais. Por quê? Porque todos nós temos o cérebro emocional mais, não vou dizer desenvolvido, mas mais presente no todo do nosso cérebro. São as nossas emoções que comandam o nosso cérebro. Só que pessoas que têm inteligência emocional conseguem ir para o lado da demissexualidade. Ou seja, você, apesar de o Google dizer que a demissexualidade não é moral, não é uma escolha moral, e eu concordo com isso, ela já nasce em nós, porque o cérebro emocional já nasce em nós. Quando você desenvolve a sua inteligência emocional, você desenvolve a conexão. E isso nos leva ao próximo tópico da nossa live class de hoje, que é: qual o objetivo da raça humana? Qual o objetivo dos relacionamentos da raça humana?
Essa terceira parte do olhar da Miranda sobre demissexualidade, o verdadeiro poder da raça humana, fala sobre o objetivo dos relacionamentos. A princípio, os relacionamentos humanos, se você ler um livro, por exemplo, como Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Harari, ele fala o seguinte, que os relacionamentos, eles servem para manter a raça ativa, para manutenção da sobrevivência. Ou seja, quanto mais filhos eu tivesse, quanto maior a minha prole, maior seria a proteção do bando, maior seria a mão de obra para plantio, para construção e outros fatores tantos de promoção da sobrevivência, de promover a sobrevivência. Esse livro, inclusive, é uma das ferramentas que eu falo no Seja um Assunto que Você Domina, o Sapiens, A Breve História da Humanidade, do Harari. Eu cito ele aqui exatamente para contar essa evolução do ser humano. Então, a princípio, nós desenvolvemos as sociedades para isso, para poder proteger a minha prole e manter a raça humana ativa. Só que conforme isso foi desenvolvendo, não havia mais a necessidade de lutas dentro das sociedades para conquistas de terras e tudo mais, ainda que ainda haja isso hoje em dia, não é o objetivo de toda a raça humana. Então a gente já não precisa mais lutar tanto para manter a sobrevivência. Ela já é mantida por si só. E essa manutenção faz com que o desenvolvimento da raça agora seja muito mais para assuntos mais sutis, para a nossa evolução. Inclusive, vou citar um autor aqui que recentemente foi bem criticado por algumas condutas, mas Deepak Chopra sempre falou que os relacionamentos humanos são a faculdade da vida. Que até você começar a se desenvolver nos relacionamentos, você não chegou num nível máximo. E esses relacionamentos que são a faculdade da vida fazem com que a gente evolua. Quando eu me relaciono com os meus pais, quando eu me relaciono com as pessoas que eu amo, quando eu me relaciono com colegas, essa troca promove a nossa evolução. E essa evolução, ela é tanto quanto o indivíduo, a minha evolução pessoal, meu autoconhecimento, que ele é muito potencializado através do outro, porque o outro ele é um espelho para nós, quanto como casal, com a pessoa com a qual eu estou, ou com poucas pessoas, eu e a minha mãe, eu e o meu pai, eu e o meu irmão, quanto sociedade também. Então, quando a gente entende que o objetivo dos relacionamentos é a evolução humana, como dizer que não somos demissexuais? Nós somos, só nós não estamos sabendo aproveitar as nossas emoções, não estamos sabendo desenvolver a nossa inteligência emocional a ponto de buscar no outro a conexão, não mais a procriação, não mais uma alossexualidade que sente atração apenas para procriar porque vem de um cérebro não desenvolvido baseado só no instinto. Que é mais ou menos como nasce o bebezinho lá. Ele quer só sobreviver, ele quer só manter a raça, por isso que ele precisa sobreviver para que ele possa procriar, como qualquer outro animal. Então, se a gente desenvolve a nossa inteligência emocional, a gente deixa de ser um dinossauro que talvez sinta alguma coisa, para ser realmente um ser mais desenvolvido de todas as formas. A quarta parte dessa minha live class, o olhar da Miranda sobre demissexualidade, o verdadeiro poder da raça humana, foi baseada numa pergunta feita de uma seguidora minha, ela é minha leitora também, e ela disse, mas Miranda, existe mesmo homem demissexual ou é só história para poder dizer que busca conexão e, portanto, vai conquistar alguém com um papinho de merda? Aliás, cuidado, hein? Porque isso pode estar baseado, na verdade, toda mentira baseada, na verdade, é uma mentira muito poderosa. E é um tema de Dom Rô de Merda, meu quarto livro. E eu sugiro que você leia, porque ele é uma verdadeira vacina contra pessoas em situações abusivas. Aqui você vai poder identificar quando uma pessoa está usando a verdade junto com a mentira para te manipular, ou se isso é só uma falta de inteligência emocional dessa pessoa. Leia esse livro, porque você vai ter um Dom Juan de merda na sua vida. E o que vai dizer se você vai sair desse relacionamento destruído ou não é você ler o livro ao invés de escolher o homem. Como eu acredito que todos somos demissexuais, eu acredito que existam sim homens demissexuais. Acredito que todos eles sejam, só, infelizmente, o que tem aparecido mais são homens de baixa inteligência emocional e absolutamente instintivos, voltados para o cérebro instintivo e a alossexualidade. Sente atração física apenas para procriar. O que não é o caso mais, né? As pessoas não fazem mais sexo para procriar, necessariamente. Raras, inclusive, fazem. Então, eu acredito que somos todos
demissexuais, porém essa baixa inteligência emocional faz duas coisas, no feminino e no masculino. E se você quer aprofundar mais isso, eu sugiro também que você assista as live classes já salvas sobre energia sexual, sobre masculino e sobre feminino. São 3 live classes que eu fiz separadas por conta da riqueza dos assuntos que precisavam ser direcionados e ter um determinado tempo para eles. Então assista as live classes todas minhas, já são quase 100 live classes, estão salvas lá nos destaques da bio. Tem um destaque lá chamado Live Class, vai lá e procura, que você vai ver muito conteúdo interessante. Então, por que no feminino e no masculino? Por um lado, mulheres fortes que saem do seu feminino, mulheres fortes demais, mulheres aguerridas demais, mulheres bravas, que fazem, que acontecem, que conquistam demais. Conquistar é um verbo masculino, não feminino. Essas mulheres, elas conquistam, tirando o masculino da incumbência de conquistar. Então, ela vai lá e faz. É aquela mulher que bate no peito e diz, não, mas peraí, eu posso fazer, eu posso acontecer. Se ele tem prazer, eu também quero ter. O corpo é meu, eu faço o que eu quero com o meu corpo e ela vai lá e conquista. Só que quando você tira o poder do masculino, ele fica fraco. Então, mulheres fortes, mulheres aguerridas demais, que conquistam demais, enfraquecem o masculino. E um masculino fraco é aquele masculino que vai buscar mulheres carentes e mulheres fáceis, porque ele não tem força de conquistar. Ele não precisa ter força de conquistar, ele não precisa fazer o esforço da conquista. Aqui eu falei 3 palavras estritamente masculinas. Força, esforço e conquista. Por quê? Porque é o homem que vai na frente, é o homem que precisa conquistar, é o homem que precisa fazer. A mulher, ela é muito mais seguidora, ela é muito mais passiva nesse sentido, o que não significa necessariamente submissa no sentido pejorativo da palavra. É simplesmente permitir que o homem conquiste você. Ao invés de fazer todo o trabalho e depois reclamar que esse homem não faz nada por você. Claro que ele não vai fazer. Por que ele faria? Você fez. E se você não fizer, terão tantas outras que farão. Esses dias nós estava conversando com uma conhecida minha. E ela disse, ai Miranda, pois é, tava me contando algumas histórias. E uma amiga minha foi lá e ficou com o cara que eu queria ficar e não sei o que lá, fez e aconteceu, pois é, não sei o que lá. Eu disse, gente, como é que pode? Olha como o feminino é. Como o feminino tá... Que palavra usar, hein? Tá tão distorcida essa energia que a mulher vai lá e conquista, tira o homem do lugar dele, tira o masculino do lugar dele, se enfraquece o masculino também. E essa interação fica totalmente torta. E essa interação torta é que nos tira da demissexualidade. Porque se você busca conexão de verdade, você tá juntando todas as áreas do seu cérebro. Você está potencializando todas as áreas do seu cérebro. A parte instintiva, sim, que é super importante, que traz a tua intuição, que traz traz os seus sentimentos mais primários. Mas junto com isso, a parte emocional, junto com isso, a parte racional, que eu já expliquei nas outras partes desta live class. Aliás, se você está assistindo nas redes sociais ao vivo, já me diz aqui qual tema de Olhar da Miranda você quer ver, me sugerir para eu falar sobre isso, fazendo uma live class. E se você está assistindo partes dessa live já salva, dá uma procurada nas redes sociais que ela tá salva tanto as demais partes, quanto a live completa também. Recadinho dado, essa mulher forte, essa mulher que conquista, que enfraquece o homem, que faz com que o homem saia dessa masculinidade dele, nos leva à 5ª parte da live class, o Olhar da Miranda sobre demissexualidade e o poder real da raça humana. Porque a responsabilidade é da mulher, hein? Eu falei na parte anterior que o feminino, fortalecido demais, se enfraquece enquanto energia feminina e enfraquece o masculino também, fazendo com que os homens busquem mulheres carentes ou mulheres que são mais fáceis, digamos assim. E essa busca propicia o Dom Juan de merda. Porque mulheres carentes e mulheres fáceis não são os únicos alvos do Dom Juan, não pense isso. Ele gosta também de mulheres fortes, gosta de mulheres que têm destaque, gosta de mulheres que não se envolvem facilmente, dependendo daquilo que ele quer naquele momento. Se ele quer desafio, ele vai ter isso. Se ele quer uma mulher só para mostrar para a sociedade, para alguma sociedade, ele vai ter isso. Se ele quer uma mulher para casar e ter filhos, ele vai buscar uma dependente emocional que vai passar pano pro resto da vida dele e vai ficar 30, 40 anos casada com ele, vai ter filhos e vai procriar essa merda toda. Então, cuidado, porque você só consegue identificar o cheiro de merda de longe do Dom Juan lendo este livro. Se você quiser adquirir os meus livros, é só entrar em contato comigo pelo direct.
Essa responsabilidade que eu chamo das mulheres é por conta da parte sexual especificamente falada. A energia sexual é a mais poderosa nossa. É dela que nós viemos. Então, quando a gente exclui essa energia sexual, esse entendimento da energia sexual, a gente exclui parte do nosso poder. Quando a gente inclui a energia sexual de uma forma inteligente, desenvolvendo as nossas emoções, entendendo que os relacionamentos humanos são para desenvolvimento individual, do casal e da sociedade, a gente traz a demissexualidade. Isso só é possível quando a gente entende como é que essa conexão acontece. A conexão, ela é mais forte nos homens. Primeiro, na verdade, que a conexão, ela é desenvolvida através de um hormônio chamado ocitocina. Essa ocitocina, ela é liberada no homem quando ele busca, quando ele quer atingir, quando ele quer conquistar. Por isso que eu digo que conquistar é um verbo especificamente masculino. Porque dado que somos energia sexual, é dela que viemos e é ela que nos torna poderosos, o sexo está muito importante em nós, sempre. Então, se você entende isso, e você entende que isso acontece mais forte no homem, antes, você não pula essa fase da conquista do homem. Você permite que ele tenha essa dose de ocitocina necessária para ele. E acontece também alguns minutos após o orgasmo. Esses minutos são os minutos de conexão, mas veja o que as mulheres fazem. Tiram o poder do homem de conquistar, enfraquecem ele. E aquele momento do orgasmo, para ele, é só um troféu. Ele conquistou. Ele não precisou nem se esforçar. Então, é simples. É fácil. Já na mulher, a ocitocina, ela é liberada no momento do orgasmo. Então, quanto mais orgasmos essa mulher tiver com um determinado homem, mais ela vai se conectar a esse homem. Ou seja, para ele é só um troféu e para ela é a conexão pura. Olha a dificuldade de interação de novo. Por quê? Por baixa inteligência emocional, que distancia totalmente da demissexualidade. Porque a demissexualidade vai buscar essa conexão antes. Se isso morre, vem a alossexualidade, que é a parte só instintiva, um cérebro instintivo, eu quero ir lá para fazer, para ter um descarrego, para satisfazer os meus desejos. Instinto. Não tem evolução sequer de um porco. E se você não entendeu por que eu falei isso, você tem que assistir a live class de novo, porque essa parte do porco tá lá na terceira parte, na segunda parte, em que eu falo que somos todos emocionais, todos demissexuais, e por que isso acontece segundo a teoria do cérebro trino. Volta lá e assista os outros capítulos dessa live class. Então, enquanto o orgasmo se torna um alívio para o homem, um prêmio, para a mulher é a conexão. Olha a confusão que acontece aí. Teve uma neurocientista, ela tá bem famosa agora, a Tara Swart, ela é norte-americana, acredito eu. Eu já falei desse estudo, mas aqui cabe bem. Ela fez um estudo com ratos em que ela criava um ambiente para uma determinada sociedade de ratos com abundância de alimentação, de água, tudo disponível para eles, e com dificuldade, com falta, com escassez de alimento, de água e tudo mais. E ela comparou esses dois grupos pensando na fidelidade. Por que a fidelidade? Porque a fidelidade é o que promove a segurança da prole. E a segurança da prole é o que mantém a sobrevivência e é o que mantém a raça, que é o que o nosso cérebro mais prioriza, certo? A nossa sobrevivência e a sobrevivência do grupo do qual fazemos parte, para manter a raça e para nos ajudar na nossa sobrevivência. Então, ela percebeu que quando a abundância é maior, quando aqueles ratos tinham mais acesso, mais disponíveis, comida, água e tudo mais, a fidelidade baixava. Quando a abundância era menor, ou seja, mais escassez, menos comida, menos água, a fidelidade aumentava. E depois que ela fez o estudo, agora olhando isso, é óbvio, né? Afinal, se a gente pensa que o cérebro ele é desenvolvido para manter a sobrevivência e que essa sobrevivência requer a fidelidade e requer um homem presente, um macho presente para defesa do seu grupo, quando tem muito alimento, para que esse macho vai ir buscar alimento, vai fazer o esforço? Ele não precisa. Os filhotes deles eles estarão saciados, ou seja, ele não precisa buscar essa manutenção, essa sobrevivência. Ele não precisa brigar com outros machos, ele não precisa fazer esforço nenhum. Fez uma conexão aí no seu cérebro entre os ratos que não precisam manter a sobrevivência porque têm abundância, não precisam conquistar dos homens.
que são por instinto porque tem muitas fêmeas disponíveis em volta deles? Entende por que eu digo que a responsabilidade é exclusivamente feminina? E parte disso é disso tudo que eu falei. E a outra parte é porque o verdadeiro poder está nas mulheres. E isso é energético, é espiritual, é real e é racional. Vamos falar da parte energética. O feminino é muito poderoso porque é ele que traz a raça humana para este plano, certo? Então tem a parte energética e tem a parte espiritual aí. Falando do cérebro trino, que eu já expliquei nas outras partes desta live class, eu disse para você que o poder nosso está nas emoções e que o cérebro emocional é o mais poderoso e que o cérebro racional serve somente para pôr em palavras as nossas emoções, depois é que ele evoluiu para parte intelectual, ou seja, as emoções é o que comandam. E o cérebro feminino desenvolve mais as emoções do que o cérebro masculino. Então, quando você vê uma menininha mais desenvolvida intelectualmente, racionalmente e de outras formas tantas, colocando em palavras, desenvolvendo mais a fala dela, é porque esse cérebro se desenvolve antes mesmo. Por isso que muitas vezes os meninos eles demoram mais para falar, por exemplo. Faz sentido? Então, o poder está nas mãos das mulheres. E com grandes poderes, grandes responsabilidades, já diria Peter Parker, certo? Agora eu quero ir para a sexta parte da live class, o olhar da Miranda sobre demissexualidade, o poder verdadeiro da raça humana. Se você não assistiu as outras partes, eu te sugiro que assista, porque tá muito legal. Eu já falei sobre o que o Google fala a respeito da demissexualidade, o que eu falo da demissexualidade, que somos todos demissexuais, e eu embasei esse conhecimento na teoria do cérebro trino. A terceira parte foi qual o objetivo dos relacionamentos humanos. Você já parou para pensar nisso? A quarta parte é, existe homem demissexual ou é só papinho de Dom Juan de merda para dizer que tá buscando alguma conexão com você e colocar aquele love bombing maravilhoso para depois só abusar, manipular, mentir, fazer gaslighting, tudo aquilo que a gente já sabe? Essa pergunta, existe homem demissexual, que baseou essa quarta parte da live class de hoje, foi uma pergunta feita por uma seguidora minha, leitora, e eu achei tão fantástico que ela acabou virando parte dessa live class. A quinta parte que eu acabei de falar agora é por que a responsabilidade é da mulher. Por que que tudo cai aqui nos nossos ombros? Como pode isso? Será que é injustiça, hein? Ou será que é só poder mesmo? Você pode se sentir a vítima e dizer, ai meu Deus, tudo é culpa minha. Ou você pode se sentir uma mulher poderosa e dizer, nossa, não é culpa, é responsabilidade. Porque eu sou realmente poderosa e com grandes poderes, grandes responsabilidades. E agora vem a sexta parte dessa live class, o olhar da Miranda sobre demissexualidade, o poder real da raça humana, que é como praticar o verdadeiro poder, como colocar em prática isso. Napoleon Hill é um escritor norte-americano que tem uma teoria interessante que é a transmutação sexual. Dado que a energia sexual é a mais poderosa do ser humano e Napoleon Hill era especialista em entender pessoas de sucesso e o comportamento que levava essas pessoas para o sucesso, ele percebeu que essa transmutação sexual fazia com que a energia sexual usada para conquistar o outro podia ser usada para conquistar sucesso, por conta do aumento do foco, da vitalidade, aumento da coragem, aumento da força de vontade que a energia sexual traz. Sabe quando você está apaixonada e você se sente invencível? É usar essa energia de invencibilidade pro sucesso. Focar no sucesso. Pense em Riqueza é o livro que ele mais fala sobre transmutação sexual e, se eu não me engano, também é uma ferramenta do Seja um Assunto que Você Domina, em que eu cito aqui para você ser um assunto que você domina e não que os outros dominam. E nesse caso da demissexualidade, por conta por conta da transmutação sexual, usando essa energia tão poderosa do ser humano a seu favor. Mas eu coloquei outros 2 pontos aqui. O segundo é um austríaco, alemão, não lembro, que chama Reich, William Reich. E ele foi, olha só, aluno de Freud e testou algumas teorias dele com ninguém menos do que Einstein. Sim, Einstein testou algumas cabines que ele criou, dizendo que essas cabines prometiam aumentar essa energia, uma energia que ele chamou de orgone. Coincidentemente, parece muito com a palavra orgasmo, porque parece mesmo que é uma energia que a medicina oriental chama de prana, de chi ou de ki, e que a medicina de hoje começou a chamar como
coerência cardíaca. Sim, a energia sexual tão poderosa, tão maravilhosa, é uma energia que consegue, bem canalizada, consegue trazer coerência cardíaca, que é o maior promotor de saúde e de energia do nosso corpo. Aliás, o nosso coração tem um poder muito grande e eu vou falar sobre isso no Seja um Assunto que Você Transcenda, livro que eu estou escrevendo agora. Essa energia sexual chamada orgone, que o Reich criou essas cabines, e até inclusive foi bem polêmico, porque apesar de o Einstein ter testado essas cabines, no início, logo que ele testou, ele disse que tinha validade mesmo, que aquilo fazia sentido e tudo mais, e depois de um tempo Einstein voltou atrás, mandou uma carta meio subjetiva para o Reich. O Reich respondeu fazendo algumas perguntas, o Reich respondeu com 20, 30 páginas e nunca mais o Einstein se pronunciou a respeito disso. Coincidentemente, no ano de 1956, tanto o FDA, que é a agência reguladora de novos estudos e tudo mais, quanto o FBI nos Estados Unidos, invadiram o laboratório do Reich e queimaram absolutamente tudo, inclusive as cabines e os livros dele que não estavam relacionados ao orgone. Teoria da conspiração de lado, tudo aquilo que desafia o status quo não é encarado de uma forma muito positiva, né? Talvez o grande erro do Reich tenha sido comparar especificamente essa energia com o orgasmo. E aí eu lembro de um outro... Eu falei em 3 tópicos, mas tem um outro tópico aqui. Eu não sei se você já sabe a história da Mulher Maravilha. Sim, aquela da história em quadrinhos, sabe? Essa heroína, ela veio de uma teoria de Harvard, muito usada, inclusive, no mundo dos negócios, chamada teoria DISC, D-I-S-C. Se você trabalha em alguma empresa que tem uma estratégia empresarial mais desenvolvida, algum plano de negócios, alguma coisa assim, possivelmente você já ouviu falar dessa teoria. E essa teoria veio de Harvard, mas a teoria de Harvard é baseada na história da Mulher Maravilha, que foi criada pelo Marston, que desenvolveu a teoria pela Mulher Maravilha e depois colocou o nome DISC. Se você quer saber mais dessa história, você pode ler Seja um Assunto que Você Domina, para entender como eu aplico isso no dia a dia, para você ser um assunto que você domina. Ou você pode assistir também Professor Marston e as Mulheres Maravilhas, mas assista sem crianças na sala, porque ele é extremamente sexual. E aqui a outra parte que eu coloquei a respeito desse orgone e dessa energia sexual tão desenvolvida e tão poderosa, que Napoleon Hill chama de transmutação sexual. Eu falei sobre a respeito da criação do vibrador. Não sei se você sabe, mas ele foi criado lá pelos anos de 1800. E o que ele prometia era uma sessão terapêutica para alívio de dores, para diminuição de ansiedade, de dificuldades emocionais das mulheres. E elas chegavam lá ansiosas e saíam tranquilas. Só que isso não desenvolvia a conexão, certo? E esse é o grande problema de você praticar a sua sexualidade sem a interação humana, porque ela fica mecânica. Ela fica rápido demais, fácil demais para você chegar lá e é aquilo. E você vai ensinando o seu corpo só a ter o descarrego sexual. E quando você ensina isso, você tira a conexão real entre 2 seres humanos. E não é isso que as mulheres têm feito com os homens quando elas são fáceis, como o uso de uma maquininha ali que simplesmente chega lá e era isso. Sem conexão nenhuma. E eu não tô falando da demora do tempo que você vai ter uma relação. Eu tô falando de conexão real. Lembrando que a conexão acontece antes por conta da ocitocina no masculino e durante o orgasmo no feminino. E por isso que homens e mulheres vêm de formas diferentes. Se você quer saber a respeito, assista as outras partes desta live class. Agora eu quero entrar na 7ª parte da live class, o olhar da Miranda sobre demissexualidade, o poder real da raça humana que está sendo desprezado por seres humanos que usam o seu cérebro instintivo e alossexual, que sente atração por qualquer um, ao invés de promover de verdade a sua inteligência emocional e voltar-se para aquilo que somos de fato, demissexuais. E essa 7ª parte são perguntas dessa semana, enquanto eu fazia o aquecimento, as preliminares dessa live class, eu fiz a semana toda uma série de perguntas, de caixinhas de perguntas para vocês, e as perguntas foram as seguintes. Uma delas eu já respondi, tá? Uma delas foi
Quarta parte dessa live class. Existe homem demissexual mesmo? Ou é só papinho de Dom Juan de merda para promover o abuso? Assista essa parte da live class, porque agora eu vou falar sobre ser demissexual é escolha? O Google diz que não. Essa foi a primeira parte dessa live class, eu já falei sobre isso. E eu digo que não também. Não é escolha, nós nascemos assim. Só que embora ela possa ser treinada, assim como os nossos valores inegociáveis, por exemplo, a gente pode treinar isso ao longo da vida, podemos treinar a nossa inteligência emocional ao longo da vida, embora a demissexualidade também possa ser treinada, fazendo com que você se volte para a realidade do ser humano evoluído que você é, essa demissexualidade é exatamente isso, uma questão evolutiva neurológica. Então, se você estiver se envolvendo com neandertais que só querem promover a sobrevivência da raça humana e, portanto, são alossexuais, sentem atração por qualquer pessoa de qualquer forma, muito cuidado. Porque por mais que ele diga ser demissexual, ele pode ser só um Dom Juan de merda, de baixa inteligência emocional, preso lá na infância, num momento da vida dele em que ele achava que as outras pessoas, a começar pela mãe, deveriam servi-lo. Se você quer saber mais sobre isso, leia Dom Juan de merda. Por que que tudo começa na infância? E por que que as mães são tão responsáveis, ou não, pela criação de um Dom Juan? Então, não, a demissexualidade não é uma escolha. É uma questão evolutiva neurológica da nossa raça. Nós já nascemos assim. Mas sim, podemos nos voltar mais para isso e desenvolver melhor. A segunda pergunta é, demissexual é romance? Afinal, uma pessoa que busca conexão é uma pessoa romântica? Não, não é. Bem pelo contrário, veja bem, veja só, cara, animalzinho irracional. O romance é ilusão. A busca pelo ideal que não existe. O romance é coisinha de Dom Juan de merda, de uma mulher carente, de uma mulher dependente emocional que busca o príncipe encantado para ser salva por um homem que vai fazer e acontecer com ela. Já a demissexualidade é ser de verdade, é ter inteligência emocional bem desenvolvida. Leia seja um assunto que você domina. Com essa inteligência emocional bem desenvolvida, você desenvolve o seu autoconhecimento. Você desenvolve e aprende a estar no momento presente. Ou seja, não só você identifica o Dom Juan de merda de longe, o cheiro de merda de longe, como você se torna uma pessoa mais poderosa. E quando você se torna uma pessoa mais poderosa, é impossível você se envolver com alguém que não tenha um nível como o seu. Você não consegue. Entende? Porque somos todos demissexuais, o que diferencia é que alguns desenvolvem e outros não. Outros deixaram isso de lado e estão se voltando para um cérebro instintivo, alossexual, neandertal. Agora a terceira pergunta. O demissexual pode sentir atração à primeira vista? Até pode. Até pode. Você pode estar tão no seu momento presente, tão desenvolvido energeticamente e entendendo isso, e isso você vai conseguir fazer lendo, seja um assunto que você transcenda, meu sexto livro que eu estou escrevendo agora, que não está pronto ainda. E sem pressa, sem pressão com a artista, dessa vez, pela primeira vez, eu estou escrevendo com uma forma assim, ó, bem tranquila, super respeitosa e criando algo muito diferente, muito diferente. Então, a pessoa até pode sentir essa atração caso ela esteja desenvolvida num gerenciamento energético muito acima do gerenciamento emocional. No Seja um Assunto que você domina, só para explicar, eu falo do gerenciamento emocional, que é você não controlar as emoções, porque não se pode controlar a emoção, é frustrante e inútil, além de injusto, mas você gerenciar as suas emoções. Já no Seja um Assunto que você transcenda, eu vou mostrar que esse gerenciamento emocional, ele é importante, ele é a base do ser humano, mas ele não é o ápice do nosso desenvolvimento, que é o gerenciamento energético, é você gerenciar as energias advindas das emoções. E aí sim, ser uma pessoa muito mais poderosa. Voltar-se de verdade para usar o poder emocional, o poder da energia emocional. Então, quando você atinge esse poder de gerenciamento energético num nível máximo, você pode sentir atração, sim, sendo uma pessoa demissexual à primeira vista. Quantas pessoas será que existem dessa forma no meio dessas mais de 8 bilhões de pessoas? Olha, eu acho que talvez dá para contar aí facilmente, se a gente tivesse acesso a elas.
E esse é o segundo problema. Além da quantidade mínima de pessoas que de fato sabem gerenciar a energia delas e daquilo que chega até elas, além dessa dificuldade numérica, ainda tem a parte de você conseguir encontrar essa pessoa. Então pode acontecer, até pode, mas o mais comum é que a conexão se desenvolva ao longo do tempo. E não é curioso que a melhor parte de um relacionamento, que é quando você está conhecendo a pessoa, seja pulada? E deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas não se mostram como elas são no início de um relacionamento. Esse é o outro ponto da dificuldade de você ter essa conexão à primeira vista, porque nós somos programados para mostrarmos uma versão irreal nossa quando a gente começa a se relacionar. Para você mostrar você de verdade para quem você começa a se relacionar, você tem que ter uma inteligência emocional super desenvolvida, porque você não é só com essa inteligência emocional super desenvolvida que você não vai ter medo do julgamento, da retaliação, de perder alguém. Ai, mas eu investi tanto nesse relacionamento, agora a pessoa foi embora. Foi, graças a Deus, porque se era para ir embora, tchau. Tu tem que ser poderosa demais, tu tem que ser um assunto que você domina, aprendendo a ser um assunto que você transcenda, para você, de fato, dar tempo para a conexão acontecer. E entender que por mais poderosa que você seja, talvez o outro não esteja nesse nível ainda. Talvez ele esteja buscando essa conexão imediata. Tem cheirinho de merda, tá? Muito cuidado. Nossa, linda, mas meu Deus, eu sonhei com você. O meu sonho era ter alguém como você, onde você estava, linda. Linda. Você nem me conhece, o animalzinho irracional. Nem sabe quem eu sou. Como é que você fala que eu sou tudo que você queria? Oxi, pra quem é que você tá olhando? Pra mim, de verdade que estou aqui na sua frente, ou para as expectativas que você faz a respeito de mim? Essa é a outra parte importante também. Além de a gente não se mostrar, além de nosso cérebro, além de tudo em nós culminar para não mostrarmos quem somos de fato, seja de forma consciente ou não, no início do relacionamento, além disso, o outro também não está mostrando e ele está projetando a expectativa dele em você. Ixi, cadê meu príncipe encantado, minha soul sister? Sou super, hiper romântica. Pois é. Talvez esteja na hora de olhar para essa idealização de uma forma mais distante, né? De uma forma mais, talvez até mais adulta, dizer assim, o outro vai ser perfeito, vai ser um príncipe encantado. É muito fácil a gente dizer assim, o que a gente quer numa pessoa, né? Eu, Miranda, quero um homem rico, maravilhoso, famoso, cheiroso, mas cadê os defeitos que eu aceitaria que ele tivesse? Ou será que eu acho que vai vir uma pessoa sem defeitos? Essa pessoa não existe, né? Vamos mais de assunto. Uma pessoa sem defeito. E quais são os defeitos? O que eu acredito que seja defeito também. E se eu quiser ter a pretensão de mudar essa pessoa, Freud já dizia, Jung talvez, que parte daquilo que faz a gente também são os nossos defeitos. E eu já fiz uma live class sobre isso, se eu não me engano, falando a respeito. Que é, vamos ver uma coisa que eu, Miranda, sou criticada, para usar um exemplo meu. Eu sou criticada por ser crítica demais. A Miranda é muito crítica. Só que essa criticidade é o que faz com que eu olhe além, com que eu tenha mais percepção. Ou seja, pare e pense todos os defeitos que você tem. Essa live class já existe, assista, mas eu vou falar rapidinho aqui. Todos os defeitos que você tem uma contraparte positiva, todos. Uma pessoa, pra mim, um defeito das pessoas, que é uma coisa que me irrita profundamente, a mania de chegar atrasado. Cara, isso pra mim, eu conheço tantas pessoas que eu amo que fazem isso. Só que essas pessoas são mais calmas, são mais acessíveis, são mais disponíveis. Pessoas excessivamente comprometidas, elas são mais duras e mais críticas. Ou seja, eu posso até ser crítica, mas olha como tá tudo conectado. Mas eu também sou uma pessoa excessivamente comprometida. Se eu disser pra você que eu vou fazer, eu vou fazer. E eu vou fazer no horário que eu disse que eu ia fazer, não depois. Mas não tem tanta acessibilidade, tem um pouquinho mais de crítica. Entende? Eu mostro o que eu sou. Eu tenho a capacidade de analisar quem quero deixar na minha vida e quem tiro. Nossa, Edna.
Parabéns! Olha que eu escrevi livros sobre, tenho escrito, e eu me pego não fazendo esse movimento de uma forma tão evidente assim ainda. Me pego me traindo daquilo que eu sei da teoria na prática. Porque é difícil a gente aplicar isso. E tem que ver também, porque muitas vezes a gente acredita que a gente entrega a verdade, né? O ser humano pede pela verdade de uma forma visceral. E quando a verdade é dita, o ser humano foge disso como o diabo da cruz. É um dos eternos conflitos do ser humano, a busca pela verdade. Se a gente quer muito a verdade, mas quando ela é dita nua e crua, a gente não gosta. E a gente não gosta e tem uma dificuldade imensa de falar. Agora, cuidado se a verdade está sendo dita de uma forma tirana, né? Só pra machucar o outro. Ou tipo assim, dane-se você, é isso que eu penso. Muito cuidado. Responsabilidade afetiva é uma coisa totalmente diferente do honra de merda, tá? O comportamento irresponsável afetivamente é um comportamento de merda. Preciso da metade desse seu modo de ser e ver. De ser e mostrar quem é, né? Então, essa foi a 7ª parte da Live Class, o olhar da Miranda sobre a demissexualidade, esse poder incrível da raça humana. E as outras 6 partes estão salvas. Vai ficar tudo salvo ou numa Live Class só ou parcial. Você pode assistir da forma que você quiser nas minhas redes sociais. Me siga, envie essa parte para as suas amigas, para as pessoas que você ama. Porque quando a gente cria mais pessoas perto de nós, pensando e agindo da forma como nós estamos querendo evoluir, fica mais fácil a evolução. Afinal de contas, esse é o verdadeiro objetivo dos relacionamentos, evoluirmos como pessoas individuais, como casal e como sociedade. Se você quiser adquirir os meus livros, você pode adquirir pelo link da bio ou pelo direct. Eu não falei hoje sobre a trilogia Paris Saint-Eiffel, que é extremamente sexual. Tem toda a pegada da demissexualidade, mas se eu entrasse na trilogia, a gente ia ficar aqui falando só sobre ela. Mas aqui está, então, Paris Saint-Eiffel significa Paris sem Eiffel. Somos todos Paris em busca da nossa torre. É um romance que não fala necessariamente sobre o amor do casal, mas do único amor verdadeiro e real, o amor próprio. Todos os outros são egóicos. Se você parar para pensar e se você arredar um pouquinho, você vai perceber que tem muito egoísmo aí, muito do ego, né? É isso. Então, live class feita, espero que vocês tenham gostado. Me diga o que vocês acharam dela. Ah, olha só, a Karine mandou. Fui casada 3 vezes, estou no 4º relacionamento e este último é o pior. Esse é um Dom Juan, me sinto num looping. Já estudei Reich, Joe Dispenza, psicólogo, psiquiatra, terapias holísticas, como se libertar. Cá, leia o livro Dom Juan de Merda Nunca Mais infinitas vezes, até você decorar o que tá aqui. Porque o que acontece num relacionamento abusivo? Assim, rapidamente falando, porque senão a gente vai ficar aqui só falando do Dom Juan. E tem várias lives salvas lá no Instagram Dom Juan de Merda, tá? Dá uma olhada. Não é um Instagram mais que eu tenho ativo. Ele tá lá, tá aberto, porque tem muito conteúdo. Quando eu lancei esse livro, eu me voltei muito pros conteúdos do Dom Juan. Então tem muita coisa lá. O livro é R$44 só e você ganha a trilogia, que aqui sim. Aqui, enquanto tá falando da merda, da dor, a vacina que machuca, mostrando a realidade, aqui fala da sua busca. Porque enquanto você estiver olhando só pro outro, você não vai conseguir se curar. É preciso olhar para o único sentido que faz sentido, de dentro. E deixa eu te dizer, mas como assim, gente? Olhar para o outro, como assim se curar? Esses dias eu vi um videozinho que dizia, mas a gente não precisa se curar. E era uma grande influencer, inclusive, de se a gente precisa se curar, sim. Nós somos todos doentes, nós nascemos doentes. Fomos criados por pessoas doentes e estamos criando pessoas doentes. A gente precisa se tratar. A gente precisa melhorar como ser humano. A gente precisa voltar para o nosso ser humano e deixar de ser essa raça desprezível que somos. Nós precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional. Leia, seja um assunto que você domina. Então, cá, falando dessa dificuldade tua, por que acontece isso? Porque lá no Love Bombing, quando esse Dom Juan de merda e os outros envolveram você, você entregou tudo sobre você por esse amor. Porque só quem passou pelo Love Bombing sabe o quanto é maravilhoso.
um verdadeiro conto de fadas que não existe. Por quê? Porque uma pessoa perfeita não vai existir, só que ele se fez perfeito. Ele gostava de tudo que você gostava, ele fazia tudo que você gostava, ele fazia tudo por você, linda, porque você é diferente das outras. Porque você. Então, quando você ouvia isso e você é egocêntrica, nós todos somos egocêntricos. Por isso que a gente precisa voltar para o único sentido que faz sentido de dentro, para a nossa essência. Esse externo alimentava esse teu egocêntrico, esse teu lado egocêntrico, fazendo com que você se sentisse essa mulher cada vez mais especial, e você entregava. Falava para ele dos seus desejos. Então, quanto mais ele saciava os seus desejos, mais desejos ele tinha o poder de saciar, mais ele sabia sobre você, sobre a sua família, sobre a sua vida, e você foi se colocando na mão dele. O Dom Juan não pede para entrar. Somos nós que imploramos para que ele fique. Na tentativa de voltar para aquela parte idealizada, maravilhosa, do príncipe encantado que foi falado aqui, que não existe. Então, por isso que a gente precisa... Tem uma frase de uma conhecida minha que ela é consteladora sistêmica, que ela diz: matar a criança. Enquanto todo mundo fala, né? A nossa criança interior que precisa... A criança interior precisa da criatividade. Mas a criança interior, que é infantil, que idealiza o outro, que sonha com relacionamentos perfeitos, com tudo mais, a gente precisa tirar esse filtro cor-de-rosa dos nossos olhos e olhar como os outros são. Porque quando a gente consegue tirar esse filtro, significa que parte desse filtro de nós já saiu. E como o outro é um espelho de nós, a gente consegue tirar o filtro deles e nós. Ou seja, não é só olhar como o outro, é porque o outro é irrelevante, ainda que você não exista sem que o outro exista. A nossa percepção de existência depende do outro. Mas o único sentido que faz sentido é de dentro. Quando você entende o seu poder, você não cai mais nas mãos de um Dom Juan. Só que até lá, consciência, a palavra consciência foi interessante, porque eu pensei exatamente nisso agora, cá. A dor é o último grito da consciência para tentar fazer você ser uma pessoa consciente. Sabe quando você fica doente, de dor física mesmo, ou quando você fica emocionalmente doente, é a tua consciência dizendo: cara, sai daí, para com isso, faz diferente. A dor, ela não veio para permanecer na nossa vida. Só que, infelizmente, muitos de nós somos viciados em dor, né? Isso é sobre isso. Olhe para dentro o que emano para atrair isso. Enquanto você estiver olhando para o abuso, você vai estar atraindo abuso, porque aquilo que a gente foca se expande. E quando eu falo ler o Dom Juan, por que eu falo da vacina? Por que eu falo deste livro? Porque apesar de ele ter um olhar dolorido sobre o relacionamento, ele não foca no Dom Juan. Ele foca em você. Ele mostra como o Dom Juan pensou para focar em você, para o único sentido que faz sentido de dentro. Enquanto a gente ficar pensando: ah, mas ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, a gente vai estar na vítima. Essa vítima é lá do Cérebro Trino. Assista essa live class de novo, o olhar da Miranda sobre demissexualidade, em que eu expliquei a demissexualidade pelo Cérebro Trino, dizendo que o cérebro instintivo é aquele que faz a sobrevivência. Você tá presa no modo de sobrevivência que se sente vítima. Você precisa ou lutar, são aquelas mulheres que vão te defender, que vão fazer, que vão acontecer, ou fugir. Mas sempre colocando o outro como teu algoz. O outro faz, o outro acontece, o outro fez eu sentir, o outro fez eu fazer, o outro. Esse poder não tá no outro. O outro não tem poder nenhum sobre nós, se nós assumirmos o poder. E é isso que eu falo no Dom Juan. Os últimos capítulos desse livro, os primeiros são muito dolorosos, assim, porque ele vai falar de como a mente do Dom Juan foi desenvolvida desde a infância, das opções dele, de quem ele escolhe para o abuso, de como isso acontece, do love bombing, como é que o relacionamento abusivo se desenvolve. O love bombing, lembrando, é a melhor sensação ever. Só quem já passou por um love bombing sabe a delícia que é. Só que depois é só inferno. E esse inferno a mulher continua por quê? Porque ela tá buscando aquilo que ela viveu lá atrás. Ela acredita de fato que aquilo vai ser resgatado. Olha a criança aí de novo, a infantilidade de olhar pra isso e dizer: ai, mas vai acontecer. Não vai, criatura. A pessoa é uma pessoa de merda, e pessoa de merda não muda porque é uma escolha ser assim. Não é uma doença que ela vai se curar. Quem tem que se curar somos nós, pessoas funcionais. Além desse gaslighting e de todas as fases do relacionamento de merda, os 3 últimos capítulos são para recuperar o poder.
O seu poder. E como é que se emana isso? Essa é uma pergunta boa. Essa é uma pergunta que eu vou responder, não seja um assunto que você transcenda, mas posso dar um spoiler agora. Tudo aquilo que você focaliza, cresce. Então, enquanto a gente estiver focalizando no Dom Juan. Por que eu parei com o Instagram do Dom Juan? Porque era só isso. O ser humano é incrível, é poderoso, é maravilhoso. É uma obra divina perfeita, mas a raça humana é desprezível. E a raça humana adora sangue, confusão e dor, sofrimento. Então tudo que tem sofrimento, que tem sangue, confusão e dor, traz audiência. A minha audiência lá era imensa, as minhas live classes lá é bem menor, mas tinha muito mais gente. Por quê? Porque era só abuso, só abuso, só abuso, assunto de abuso, assunto eu não aguentava mais, porque eu, Miranda, não tenho a minha energia voltada para isso. Por isso que eu sou abundante, desde sempre, desde criança. Aqui tinha dinheiro em casa das filhas, era sempre eu. Ah, mas precisar, a Miranda sempre tem. A Miranda é a filha rica, a Miranda é que sempre teve dinheiro desde criança, a Miranda... Por quê? Porque eu não fico alimentando isso. Eu escrevi, veja só, eu escrevi um livro sobre isso, tá aqui o livro. E eu fiquei 1 ano para promover o livro. Eu disse, cara, essa energia eu não quero não. E tinha mulher que, meu Deus do céu, tinha psicóloga, advogadas que trabalhavam com isso, que entendiam a teoria disso e continuavam caindo no papo do Dom Juan. Por quê? Porque a teoria é diferente da prática. Foi por isso que eu lancei o curso do Seja um Assunto que Você Domina, que é o método Livebook aplicado ao livro. Porque aqui no Seja um Assunto que Você Domina são quase 100 ferramentas que eu cito sobre inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora, que é diferente da sedução do Dom Juan, tá? Só que como tinha muita coisa, eu precisava fazer um curso. Por quê? Porque a teoria é diferente. Tem uma amiga minha que eu converso com ela conhece todas as teorias de tudo. De tudo. Você fala com ela sobre constelação, pá, ela sabe. Você fala com ela sobre o raio, pá, ela sabe. Tu fala com ela, tudo ela sabe. Só que tá tudo aqui, ó. Não tá na prática. Muita teoria e pouca prática é o meu caso. É o caso da maioria das pessoas. Mas a maioria das pessoas. Por isso que... Você acha que as pessoas... Você acha que as pessoas não sabem as coisas? Claro que sabem. Hoje em dia o conhecimento tá fácil demais, gente. Com inteligência artificial, então, você dá um comando, o trem busca em todos os registros já feitos ever e te entrega num textinho assim. Qualquer animal irracional consegue ler e ligeiramente interpretar. Só que não é. O que muda, o que diferencia pessoas poderosas mesmo, é colocar em prática. É assumir esse poder. Só que nós não fomos ensinados para isso, a gente não sabe fazer. Esse é o problema. Esse livro é sensacional, mas como você disse, doloroso também. Nossa, Dom Juan de merda, é bem doloroso, porque ele vai... E ele é curtinho, né? Olha só, são 160 páginas só. É papapum. É uma leitura... E a letra é grandona, ó. Que Deus o livre, se eu fizesse uma letra pequena, o meu povo que lê, faz a correção pra mim, ia me encher o saco. Então eu tinha que fazer uma letra gigante. Então ele é pequenininho, só que assim, é uma vacina, né? Quando a gente lê, dá aquela dorzinha, incomoda. Quando eu tomei a vacina do Covid, minha Nossa Senhora, foi pior que pegar o Covid. Infelizmente eu tomei aquela desgraça ainda pra ajudar. Vão me chamar de negacionista? Dane-se. Cada um acredita no que quer. Enfim, é isso, gente. Tá? Então essa partezinha final foi sobre o Dom Juan de merda. Ele tem que se enfiar nas nossas live classes e eu adoro. Vacinem-se. Lembrem-se, você vai ter um Dom Juan de merda, mas você pode escolher agora se é o livro ou se é o homem. Por mais que o livro doa, como diz a Zen aqui, que dói, e dói menos do que o relacionamento. Infelizmente, tomei também. Sim, muito obrigada pelos seus ensinamentos. Imagina, cá, fica comigo, acompanha os meus materiais, enviem essa live. Pega agora, que a live tá no fim, envia para 10 pessoas. Demissexualidade. Pensa 10 pessoas, assim, deixa a tua intuição te guiar. Para quem que você quer enviar? E vai lá e envia. Para 10 pessoas, agora. É isso que a gente emana para atrair. Entende? Isso é emanar. É uma boa... eu acho até que tem alguma live sobre isso. Será que não? Senão eu vou pensar em fazer alguma. Gente, até semana que vem. Fiquem com Deus. Bença pai. Bença mãe. Adquiram os meus livros pelo direct. Deixem os temas que vocês querem ver o olhar da Miranda aqui. E era isso. Eu aceito os milagres em minha vida. Espero que você também. E para aprender a aceitar, leia Paris Saint-Exupéry. Beijo. Fui.